Esta mensagem está chegando até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Que a graça de Deus, a virtude, o Shalom do Senhor inunde o seu coração agora, em nome de Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos queridos. Aqui em Curitiba, sua Igreja Gerados pela Graça, estamos muito agradecidos ao Senhor pelo culto de ontem e também crendo que essa semana poderá ser um destravar, desbravando, crescendo, Deus acrescentando no Espírito, né, meus irmãos? Vamos lá vencer a carne, o mundo, o pecado. Vamos lá viver uma vida que realmente ganhamos em Cristo e podemos manifestar mais e mais no Espírito. A nossa nova natureza nos torna completamente capazes de obedecer, de triunfar, de reinar, de prevalecer. Oh, é maravilha, meus irmãos. Vamos conhecer as características dessa vida maravilhosa que ganhamos em Cristo Jesus. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Amém? Porém, cada um veja como edifica. Amados, a igreja do Senhor sendo edificada, Jesus disse: edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Estamos crescendo na graça e no conhecimento, ajudando uns aos outros, encorajando uns aos outros, nos incentivando às boas obras e à santificação. Vemos então, meus queridos e amados irmãos, que Paulo disse: olha, eu comecei aí uma obra e eu creio que vai se desenvolvendo essa obra em Corinto. Pessoas estão ajudando a continuar essa obra. E ele diz no versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, nossa vida cristã, nossa fé, ela está fundamentada no que está escrito, na obra de Jesus na cruz do Calvário, sua morte e ressurreição, e enviando o Espírito Santo aos nossos corações, para que vivamos essa vida que ganhamos para a glória do Senhor. Então, esta nossa fé, ela não é nebulosa, não é cheia de ilusões ou de caprichos, não. É uma fé muito esclarecida, muito delineada, porque a palavra de Deus mostra claramente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabemos então que aquilo que Deus prometeu na sua palavra, isto é seguro e certo. Deus é sem sombra de variação, ele é muito previsível nas suas promessas, quanto a ele vela pela sua palavra para fazer cumprir, quanto o fato de que ele jurou e prometeu. Então, tanto como o que o pastor Cláudio falou ontem à noite, tanto quanto os direitos como os nossos deveres, vamos dizer assim, nosso chamado para obedecer, é sustentado pela graça, é coberto por uma graça capacitadora que sobra 12 cestos cheios. Tanto que Paulo disse a Timóteo: se você cuidar bem da sua vida espiritual e dessa doutrina, você se salvará, e aqueles que te ouvem também. Veja então que a terra boa é aquele que, no meio de muitos ouvintes, compreende e pratica, porque tanto a condição para praticar, como as promessas de confirmação e bênção, vêm do próprio Deus. A lei estava enferma pela carne, mas agora quem está no comando da nossa consagração é o Espírito Santo. Portanto, temos tudo para termos uma semana de obediência, frutificação e resultado. Os tesouros do conhecimento, os tesouros das consolações e também os tesouros da herança em Cristo, aquele que não negou nem mesmo seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas essas coisas? E continua o texto ali. É maravilhoso, porque ninguém pode lançar outro fundamento. Não tem como tirar o fundamento que é Cristo, que é a rocha, a sua obra consumada na cruz do Calvário. Ninguém pode pôr outro fundamento
além do que foi posto. Então não pode substituir, nem pode acrescentar. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Contudo, se alguém edifica sobre, não podemos tirar o fundamento nem mudá-lo. Não podemos misturar rocha com lama, não. O fundamento é todo do Senhor, a salvação é toda dele, a santificação é toda dele. Nós entramos com essa consagração diária, renúncia e entrega, tá bom, pessoal? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, tá? Se alguém edifica sobre o fundamento, o que alguém vai colocar sobre esse fundamento? Varia, vai depender. O que a pessoa vai colocar sobre esse fundamento? Se é algo feito no espírito, é ouro, é pedra preciosa. Se é algo feito na carne, na emoção, na religião, aí é palha. Queima, não permanece, não é confirmado pelo Senhor. Se o que alguém edifica sobre esse fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará. Essa obra, ela vai se manifestar, se frutifica ou não, se permanece ou não, se tem galardão ou não, se tem aprovação de Deus ou não. Manifesta se tornará a obra de cada um. Por isso, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para não perder tempo, fazendo a obra na carne, sem consagração, na mente, só com os talentos, sem o caráter, sem uma vida de santificação, porque a obra que nós fazemos sem santificação, além de ela ser prejudicial, porque ela se queima, as pessoas também perdem. O corpo de Cristo não é lugar de carne, é lugar de espírito. A obra de Deus não é feita com criatividade e talento, ela é feita na unção, direção do Espírito Santo, com temor e santo tremor. Não adianta as pessoas quererem fazer a obra na carne, porque isto é perda espiritual. Quantas pessoas que estão muitas vezes querendo produzir no reino, mas nem foram gerados pela graça de Deus. A palavra de Deus mostra claramente, meus amados irmãos, que Marta estava querendo produzir, mas ela estava totalmente estressada, totalmente desqualificada. Melhor sentar e receber. Por isso que Jesus diz, vinde a mim, vocês estão cansados, eu vos aliviarei. O crente muitas vezes está querendo cair de paraquedas na igreja e já produzir. Deus não nos chamou para produzir. Ele disse, Pedro, quando tu te converteste, apacenta a igreja do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Ninguém chega na igreja e já deve receber cargo. Não precisa de cargo. Deus não nos chamou para cargos. Deus nos chamou para função no corpo. Ninguém é membro de banco. Todos nós somos chamados a cooperar no corpo, segundo aquilo que já recebemos, sendo fiel no pouco, no muito, Deus vai nos colocar. Todos nós podemos dar bom testemunho dentro e fora da igreja. Todos nós podemos realmente dizer o Jesus te ama e mostrar isso, porque Jesus tem transformado as nossas vidas. Então, cargo é uma coisa, função no corpo de Cristo é outra. Todos nós somos chamados de missionários, porque todo aquele que crer, ele diz, expulsará demônios, vai curar enfermos, certo, meus amados irmãos? Então, para dar bom testemunho, todos. Agora, para ter cargo no púlpito, é preciso, primeiro, ser ministrado. Saber diferenciar carne de espírito, vencer a carne, dar bom testemunho com os de fora, né, para que o ministério não seja censurado. Porque aqui, quando se queima a palha, não se perde só aquele trecho que a pessoa indevidamente colocou a palha, mas pode cair o edifício todo. Ou seja, mas não é daquela igreja evangélica lá, aquele irmão que prega, que toca, que congrega. Então, quando alguém faz uma obra de palha, né, quando ele entra no ministério, ele passa a ser vitrine. E aí o que acontece é que ele pode difamar a igreja inteira. A igreja inteira pode entrar em descrédito, por quê? Porque a pessoa está desqualificada, despreparada. Ela pode ser uma pessoa boa, mas ainda não está pronta. O que acontece é que ela poderia ser humilde para ser ministrada. Quantas vezes a pessoa está estressada, angustiada, magoada, e insiste em pegar o microfone. Está caindo em pecados escondidos, sem que ninguém veja, insiste em ministrar no púlpito. Por quê? Por que essa questão de querer edificar feno, palha, madeira,
Quantas pessoas que acabam derrubando ministérios por querer participar desqualificadamente. A pessoa devia ter o semancol de dizer: não tô legal, hoje eu vou dizer para o pastor que eu não vou ministrar, eu vou ser ministrado. Essa sabedoria e humildade de quando ministrar, quando ser ministrado. Isso é tremendo, pessoal. Tem religiões que tem escala, que a pessoa tem que ministrar. Não. Nas Gerados pela Graça, se um dia eu chego lá que eu não tô legal, eu digo, pastor Cláudio, hoje não me passe o microfone, hoje eu não quero falar nada. Nós temos que saber que há dias, dias e dias. Não é uma religião, faça você mesmo, porque aí é obra de palha, pessoal. É perda para a pessoa, para o ministério e para quem está recebendo no banco também. Se é uma obra de ouro, prata e pedra preciosa, é porque alguém esteve se preparando adequadamente. Uma obra que não é feita debaixo de oração, jejum, unção, é uma obra que não vale nada, é uma obra de palha. Quantas pessoas que estão perdendo por não se preparar, não preparar o seu coração? Quantas igrejas aí que a pessoa vai no culto, chega lá, e o pregador não se preparou, é madeira, é feno, é palha. Não é só ele que está perdendo o galardão. Toda a igreja está perdendo, porque aquelas pessoas precisavam de unção para ser libertas, precisavam de unção para serem levados ao arrependimento, à santificação. Então isto é perda espiritual seríssima. Por isso que Paulo diz, não imponha precipitadamente a mão. Não coloque alguém no ministério precipitadamente. Por quê? Porque isso vai ser sofrível. Isso vai fazer com que a obra do Senhor se arraste, porque cada membro conta. Nós temos que ensinar as pessoas, tanto no púlpito quanto no banco, a responsabilidade de um culto racional espiritual. Não só os irmãos estão tocando louvor ou pregando, mas os irmãos no banco são membros do corpo de Cristo e precisam ser ouro, prata, pedra preciosa, um culto no Espírito. E uma vida fora da igreja no Espírito, praticando aquilo que ouviram no Espírito. Então, isto é uma igreja que agrada ao Senhor. Tantos que estavam ministrando como os que foram ministrados saem da igreja para ministrar segundo aquilo que podem. Se você consegue levantar 10 quilos, não tente levantar 20 quilos que abre uma hérnia. Então assim nós precisamos aprender a respeitar a nossa estatura espiritual. Não se apressar a querer fazer mais do que nós podemos, mas também não ser aquele crente que o pastor faz, os irmãos fazem, o Rodrigo adora lá, tá bom. Não, meus irmãos, nós precisamos aprender que todos nós temos responsabilidade de participação. Se formos fiel no pouco, não podemos enterrar talento. Todos nós somos chamados para sermos ouro e pedra preciosa na casa do Senhor. Eu quero que você seja ouro e pedra preciosa. E tudo que você fizer prosperará. Se você estiver realmente honrando o Senhor, cuidando com cada palavra, comportamento, atitude, teu testemunho, como ouro e pedra preciosa, como ornamento de doutrina. Você honra ao Senhor, há uma lei espiritual, 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram. É muito sério, a Bíblia diz no versículo 13, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então não permanece na batalha espiritual aquilo que é feito mentalmente, aquilo que é feito só com talento e dons. Não permanece, o fogo passa, meus irmãos, e aquilo que se queima. Se nós queremos realmente fazer algo de ouro e pedra preciosa, nós vamos estar 1 hora diante dos homens, vamos passar pelo menos 1 hora diante do Senhor, se preparando. Uma obra que não é feita se preparando diante do Senhor, se humilhando diante do Senhor, se consagrando diante do Senhor, é obra de palha, madeira, feno. Quantas coisas feitas na força da carne. Deus não aceitou o fogo estranho dos filhos de Arão, eles morreram. A obra de Deus feita relaxadamente, sem consagração, ela não tem valor espiritual. Ela não tem unção, ela não tem virtude. O diabo dá risada daquilo que nós fazemos sem oração. Aquilo que nós fazemos sem jejum, sem consagração, o diabo dá risada, porque isso não afeta, não move o mundo espiritual, engana as pessoas.
Pode ser bonito, pode ser emocionante, mas não é ungido. E nós precisamos compreender que a obra de ouro, prata, pedra preciosa, é a obra ungida. E nós recebemos essa unção diante do Senhor e nós ministramos diante do corpo de Cristo. Por isso que diz lá em Mateus 10, em João 10, 9 e 10, entrará, sairá e encontrará descanso. Jesus subia o monte, se revestia, orava. Quando ele descia o monte, diz Lucas 6,12, o poder de Deus estava com ele para curar. Que o que nós façamos seja ouro e pedra preciosa no reino de Deus.